Bem, nós estamos aqui com o Leandro Passo, que é fundador e coordenador da Comunidade Terapêutica Liberdade, comunidade essa que cuida dos usuários de droga, de entorpecentes, e ele vai nos falar a respeito do tema que estamos discutindo, que é a descriminalização do uso da maconha. Por enquanto da maconha, mas já se falam, como eu disse anteriormente, até mesmo em liberar outras drogas. Leandro, nós gostaríamos de saber inicialmente a sua opinião a respeito desse tema. Bom dia, Edson, bom dia a todos que acompanham a programação da TV local. A minha opinião nesse assunto é radical. Eu sou totalmente contra a descriminalização, a liberação do uso da maconha, porque eu percebo uma degradação social nisso. Eu sei que existem alguns pontos que pessoas defendem, como no caso a diminuição no tráfico de drogas, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito que vá diminuir de maneira alguma o tráfico de drogas, muito pelo contrário, vai aumentar, porque vai aumentar também o consumo. Então, na minha opinião, eu falo isso às vezes não apenas como uma opinião, mas como uma experiência de vida, de perceber que hoje, muito embora a lei ainda não permita, mas a gente percebe que existe uma liberalidade no uso da maconha. A gente anda pelas ruas da cidade e percebe que, principalmente os mais jovens, que menores de idade, que ainda não podem sofrer nenhum tipo de sanção, eles estão usando de uma maneira à vontade, indiscriminada, em todos os locais. E você que lida com isso há 18 anos aproximadamente, Isso. Né? Você já viu muita coisa a respeito disso. Você já viu, vamos dizer assim, pessoas que iniciaram com a maconha e passaram por outras drogas. Então, a sua opinião é muito importante a respeito disso, que nós tivemos agora há pouco com o Dr. Euclides Salviato, né? E ele nos ponderou a respeito disso. Qual a chance do indivíduo que começa a usar maconha, que é o que eles estão querendo liberar agora, passar para o uso de outras drogas que são muito mais nocivas? E também, pelo seu conhecimento, qual a nocividade da maconha em relação ao indivíduo que a usa? Olha, Edson, a possibilidade da pessoa começar com a maconha e ir para as outras drogas, ela está diretamente relacionada ao ambiente onde se vai buscar a droga, tá? Porque aonde tem a maconha, existe a outra droga. E no momento que não tem aquela outra e a convivência com as pessoas que usam, abre as portas para que a pessoa use, né? Existem casos, podem defender de pessoas que sempre usaram maconha e não entraram em outras drogas. Não é isso, mas existe sim uma possibilidade dele começar na maconha e migrar para uma outra droga. Agora, quando a gente fala da nocividade, como você está dizendo da maconha, é lógico que não dá, se a gente for fazer uma comparação da decadência que a pessoa tem em usar maconha e a decadência que ela tem no caso do crack, que é hoje a droga mais comum, que mais comentada no nosso meio, é lógico que o crack é muito mais nocivo, ele é muito mais agressivo, é muito mais rápida a decadência. Agora, dizer que a maconha não faz mal é um verdadeiro absurdo. Tá? Não tem como dizer isso. A maconha ela torna a pessoa muito mais lenta, tanto física como mentalmente. Tá? Eu digo isso, né? Eu não tenho anonimato em relação a isso. Eu falo isso com experiência própria. Eu sei porque eu vivi, eu usei a maconha desde jovem e eu lembro de situações da minha vida, né, que foi frustrante, extremamente frustrante. O caso assim de usar maconha antes de uma prova, que eu sabia toda aquela matéria e chegar ali e tirar 1 de nota de uma prova de 0 a 10, porque estava sob o efeito, e não é um caso específico meu. É coisas que acontecem, é a droga, vamos dizer assim, da preguiça e da burrice. Tá? Me perdoe quem defende o uso, mas é exatamente essa maneira como eu vejo, né? E como você disse, nós estamos nesse trabalho já há 18 anos dentro da comunidade terapêutica, participando de grupos de mútua ajuda de pessoas que querem parar de usar drogas, e o relato de todos é o mesmo, né? Não existe um ponto que a gente possa encontrar, sequer, para dizer assim, se usar vai melhorar, se usar droga a pessoa vai evoluir socialmente. Tá? Entendi. Agora eu te digo uma coisa.
se for liberado o uso da maconha, o indivíduo vai poder portar, transportar, ele vai poder ir para o local de trabalho dele transportando essa droga. Os patrões, os empregadores, eles vão saber que na empresa dele ele tem usuários de droga e que possivelmente estará usando em horários que não estejam no trabalho. Você acha que vai haver uma discriminação em relação a esses indivíduos que usam droga e que vão ter essa liberalidade? Eu acredito que sim. Né? Não seria nem um preconceito do patrão com o empregado, mas com certeza se a pessoa tiver oportunidade para usar mais, né, ela vai decair, ela vai produzir menos no trabalho e, em consequência disso, o patrão vai escolher uma outra pessoa que tem uma produtividade maior. Eu digo que um pensamento como esse, ele vai na contramão de uma evolução social. O que a gente busca dentro da nossa instituição, da comunidade, é devolver a pessoa à vida, estimular para que ela consiga evoluir, crescer. E um pensamento como esse, de liberar o uso, vai acontecer o quê? Às vezes, como nós começamos dizendo, né? Imaginam que se liberar vai diminuir o tráfico. Mas, vamos dizer assim, o que fez com que o cigarro diminuísse o consumo? Não foram campanhas maciças, sim. Né? Diminuiu a propaganda ou deixou de extinguir as propagandas na TV, no rádio em relação ao cigarro. Nos maços de cigarro está estampado ali os malefícios do cigarro. Então, em consequência disso, diminuiu o consumo. Agora, eu pergunto, de um tempo para cá, a gente está por dentro disso aí, diminuiu o uso do cigarro do Paraguai, aquele contrabandeado, porque fecharam o cerco, por causa dos impostos, essas coisas, fecharam o cerco lá nas barreiras, então está muito em cima para não chegar até aqui. Mas o cigarro contrabandeado era o mais consumido. Então, imaginar que se liberar a maconha, vão parar de consumir aquela que é traficado, que entra ilicitamente, e vão comprar aquela que vai ser vendida na farmácia para a pessoa usar uma droga, vendida não sei onde, que vai, né? Se é liberado, tem que ser vendido em algum lugar. Sim. Né? Sim. Então, se achar que vão comprar mais dessa e menos da outra, que vai estar junto com o crack e com a cocaína, é mentira. Vai aumentar o consumo, vai aumentar em muito o número de usuários e, em consequência disso, eu acredito que uma regressão na nossa sociedade. Agora, Leandro, para a gente encerrar a conversa, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Assim que se supostamente for liberado o uso da maconha, com toda essa experiência e bagagem que você tem, os indivíduos, usuários, eles vão poder, vamos dizer assim, ser identificáveis. Hoje, um ou outro que usa droga são conhecidos da sociedade. Agora, a partir desse momento, todo mundo vai saber, a sociedade em si vai saber que fulano é usuário de maconha, que cicrano anda com maconha. Como deverá ficar as famílias que, vamos dizer assim, pensam contrário a esse tipo de posicionamento em relação àqueles usuários? Eles deverão sofrer também uma grande discriminação, não? Talvez a família vai sofrer isso aí, porque todas as famílias, perceba bem, se a gente tivesse um tempo maior para falar aqui, nós estamos falando especificamente da maconha. Sim. Né? A bebida sempre foi liberada. Né? A bebida é histórico, existe de quando o mundo é mundo, existe a bebida. Agora a gente percebe claramente que a bebida ela causa a deteriorização da família. Né? Um indivíduo alcoólatra dentro da família, ele acaba contaminando todo mundo ali. Então, o usuário de maconha, talvez ele não tenha o mesmo comportamento do alcoólatra. Eu acho que a bebida ela chega a ser até pior em determinadas situações. Né? Mas a maconha vai ser um elemento a mais no retrocesso da nossa sociedade. Então, quer dizer, a família vai... Se tem um indivíduo dentro de casa, ele pode não ser agressivo, a maconha não deixa a pessoa agressiva, né? Mas ela deixa a pessoa com pouca vontade de trabalhar. Então imagina hoje, que a economia que a gente vive, se tem um indivíduo que em função do uso da maconha, ele não trabalha dentro de casa, como é que vai? Não raciocina, né? Não raciocina, não pensa, é lento. Né? E isso, eu vou aproveitar esse momento, dizer, a gente está aqui conversando, e quem estiver prestando atenção nisso, lembra sempre disso, porque existem muitas vezes os pais
que se influenciam por determinadas opiniões e acreditam que não seja tão ruim, né? Mas um filho dentro de casa usando maconha, ele vai simplesmente caminhar no sentido oposto da evolução. O que a gente deseja para os nossos filhos? O que eu desejo para o meu filho? Que ele se desenvolva, que ele estude, que ele consiga um bom trabalho, um emprego, um bom casamento. Tudo, a gente deseja tudo de bom para os nossos filhos. Sim. E fumar maconha não vai trazer nada de bom para filho de ninguém. Ele vai voltar para trás. Então, descriminalizar, eu sei que já está no final desse nosso bate-papo, né? Eu não sou a favor, né, de pegar uma pessoa porque ele está fumando na rua e colocar ele dentro da cadeia junto com um assaltante, com os piores criminosos. Isso aí seria transformá-lo em algo, potencializar o que ele tem de ruim, né? Mas pelo contrário, achar que é banal, é normal fumar maconha, que isso vai trazer algum benefício para ele, também não pode ser aceito de maneira alguma. Ele precisaria existir um meio termo em cima disso, né? E é o que falta na nossa sociedade, um mecanismo de reinserção social, um mecanismo de reeducação para que as pessoas melhorem, né? Então, é complicado isso aí. Mas nós temos também que deixar claro que quem é surpreendido usando a droga, ele não vai preso. Quem usa a droga, ele passa por medidas socioeducativas, mas a prisão, o artigo que coordena o uso da droga, ele não prende, né? Isso aí já existe na legislação. Agora, a permissividade, a partir do momento que ele puder andar com a droga, nós acreditamos também que isso aí deva expandir sensivelmente o consumo e o número de usuários. Não resta dúvida. Vai aumentar porque o jovem, né, o adolescente, o pré-adolescente, 12, 13 anos, ele vai andar pela rua e vai ver outros um pouquinho mais velhos que eles, que muitas vezes inspiram, né? Olha no jeito que a pessoa que ela anda, vê que está fumando maconha, e vai querer fumar também, vai experimentar, vai se tornar banal, vai se tornar comum. Então, eu digo e afirmo, né, discutiria com qualquer pessoa nesse sentido, né, que eu sou radicalmente contra a liberação. Infelizmente, a nossa sociedade não possui uma estrutura adequada, né? Nós trabalhamos ali fazendo um trabalho de formiguinha dentro da nossa comunidade, em instituições similares, mas existem poucas, a gente sabe disso. Mas precisaria ter, sim, né, algo inserido na educação, eu acredito, dentro das escolas, não incentivando a liberação, né, mas mostrando, como sempre, como é o caso do PROERD, da Polícia Militar, que tem um trabalho maravilhoso junto com as crianças lá, mostrando os malefícios da droga, né, precisaria de algo nesse sentido, né? Desde o pré-primário, né? Desde o pré, uma coisa continuada, desde lá de baixo. Educadores para isso. Até que a pessoa tivesse uma personalidade formada, né, concretizada, né, para mostrar os malefícios, não querer liberar uma coisa que vai fazer simplesmente um ponto a mais para piorar a nossa juventude. Legal. Leandro, obrigado, viu? Muito obrigado por você ter nos passado um pouco do seu conhecimento a respeito desse assunto, que é muito sério. Agradeço muito a você. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da nossa opinião. Legal. Do nosso trabalho. Parabéns, viu?